Bom dia, minhas companheiras, bom dia, meus companheiros, bom dia a todos os internautas. Estamos iniciando mais uma edição do Minuto da Democracia, um programa este da bancada do Partido dos Trabalhadores, através da sua liderança, que vem no sentido de discutir as questões mais candentes da nossa sociedade, informar sobre o que acontece nesta casa, aqui no Parlamento, e trabalhar essa interação, né, principalmente com nossos militantes do Partido dos Trabalhadores. Então, hoje nós convidamos aqui uma personalidade, um técnico estudioso, o Eduardo, né, que vem aqui discutir justamente essa questão que se abate, uma verdadeira tragédia, um crime ambiental que poderia se caracterizar como o maior crime ambiental já ocorrido no Nordeste. Então viemos da Amazônia pegando fogo e agora parece que o Brasil vai acabar. Muito obrigado por sua presença aqui e fique à disposição para conversar. É um prazer estar aqui, poder conversar, sendo um momento difícil para a gente, né? Como o senhor disse, é uma tragédia sem dimensão, registro anterior do ponto de vista ambiental aqui no Nordeste do país. Mas essa é uma das costas mais belas que nós temos, né? Ali nós temos atividades econômicas, né? E o nosso ecossistema. E principalmente nós temos nossos pescadores, né? Fala-se em quase 150 mil pescadores que vão ser atingidos, né? Então nós gostaríamos de saber sobre justamente as providências que estão sendo tomadas pelo INEMA, né, no sentido agora de conter esse crime e também o que é que a gente pensa no sentido de agora dar uma proteção social aos nossos pescadores. O senhor levantou muito bem. Acho que a dimensão exata dessa questão ainda não foi devidamente dimensionada. É um problema que, além de ser uma questão ambiental imensa, tem um impacto socioeconômico que ainda não sabemos a dimensão exata dele, ou seja, gigantesca. Vai impactar na pesca, vai impactar no turismo, qual o tamanho disso? Não sabemos ainda. A maior dificuldade da gente, quem tem a jurisprudência, quem toma conta do nosso mar territorial, é a União, assim determina a lei. Então, caberia a ele nos informar quais são as áreas potencialmente a serem atingidas. E essa é uma resposta que nós não obtemos até agora. Você vê um exemplo, essa mancha de óleo chegou em alguns litorais de alguns estados nordestinos, foi limpo a área e agora, depois de 5, 6, 7 dias, reapareceu de novo. Então, quanto petróleo está vagando aí pelo oceano, pelo mar territorial brasileiro e quantos vão chegar na costa que a gente não sabe. O que a gente está fazendo são medidas mitigadoras, né? Quer dizer, quando chega aqui apoiando as prefeituras, tomando atitudes com o nosso corpo técnico, com o pessoal do bombeiro, da Defesa Civil do Estado, limpando as praias e ajudando na segregação, né? Também que é um outro fator importante, que é o que fazer com esse resíduo, que é um resíduo que não é comum. Quem trata de petróleo é a empresa petrolífera. Infelizmente, a Petrobras também está muito tímida no processo. Tem participado, mas não na extensão inteira que o territorial exige. Porque eles é que têm expertise. No passado, eles que faziam isso. Parece que a Petrobras deixou de ser um patrimônio do povo brasileiro, infelizmente, porque passou a ser uma empresa que só pensa na questão do resultado econômico, né? Nessa hora deveria estar atuando com mais firmeza, com mais presença, inclusive nas soluções relativas à limpeza desse óleo. Essa é uma das questões também que a gente tem cobrado. O que o Estado tem feito dentro dos seus limites legais e de recursos é aparelhar, né, os municípios com equipamentos, EPIs para ajudar na limpeza e buscar solução para onde colocar esse petróleo depois de retirado das praias. E ao mesmo tempo, nesse exato momento, inclusive, eu tenho uma equipe nossa que foi a campo, por isso, inclusive, peço desculpa, chegamos um pouquinho atrasados, fazendo pesquisa, experiência de barreiras de contenção nos nossos estuários, que é a área mais importante, inclusive, do nosso ecossistema costeiro. Mas é bom que se diga, é importante do ponto de vista ecossistêmico, mas não é único, porque do ponto de vista socioambiental, todas as outras áreas é importante do litoral, mesmo que não tenha os manguezais, como é o caso do ecossistema, dos ecossistemas de manguezais. Esse sistema de manguezais ele é mais importante porque são berçários de espécies e ali realmente tem um efeito mais longo, né?
Mas fala-se que as primeiras verificações, né, desse óleo no nosso mar foi no final de agosto. Né? Veja bem o tempo que tem, né? Final de agosto, hoje nós estamos quase final de outubro. Nenhuma providência foi tomada. Nós sabemos que a Marinha Brasileira tem tecnologia para detectar até uma garrafa PET no mar. Como é que uma extensão dessa de óleo, né, óleo cru, fala-se até que de 21 quilômetros, né, 21 quilômetros, vagando pelo nosso mar, né, e não se identifica. Né? O que é que houve, né, de fato, o que é que levou? A Petrobras tem expertise, né, na contenção, no controle de acidentes como esse, e a Marinha que cuida da segurança do nosso litoral. Essa é a grande pergunta, né? E essa discussão eu já fiz até internamente e com amigos que trabalham na Petrobras, inclusive inclusive na época eu meio chateado, não tinha chegado óleo ainda na Bahia, dizendo porque é o Nordeste, né, dado a devida atenção, que essa é uma pergunta que infelizmente a gente tem que fazer, porque, como o senhor bem disse, são 60 dias. Esse óleo está no mar, não é 21 quilômetros, ninguém sabe o tamanho. 21 foi uma mancha que foi detectada, que eles negam depois. Pela quantidade, que nós não sabemos ainda qual é a quantidade, nós estamos hoje pela manhã cobrando essa informação, pela quantidade que tem aparecido nas praias, só que em Salvador fala em 27 toneladas retiradas, 97, desculpe. Imagine a quantidade, só no município de Salvador, 97 toneladas. Não se sabe, com toda a tecnologia que temos, vou dar uma informação adicional. Nos anos 90, teve um derramamento de óleo que chegou na praia numa margem muito pequena. A Petrobras rapidamente foi lá, atuou, limpou na área de Embaçaí e Porto Sauípe. Né? Em 3 dias, a própria Petrobras, que tinha o maior interesse, mostrou que foi o navio em alto mar que lavou seus tanques e poluiu. Se nos anos 90 foi possível fazer isso, por que no século XXI, quase 30 anos depois, isso não é possível? Identificar qual é a origem, qual foi o transporte que estava ocorrendo naquela região, naquele exato momento, que a gente já sabe mais ou menos qual é a janela do ocorrido, que poderia eventualmente ter derramado esse petróleo. Essas são perguntas que eu não consigo entender porque ainda não tem respostas. Eu acho que a comunidade científica brasileira tem capacidade de responder isso. As nossas empresas públicas no passado tinham, no presente não tem mais? Essa é a grande questão. A Marinha, sim, eu concordo, deputado. A Marinha, eu fiz pós-graduação em Engenharia Oceânica na COP, na UFRJ, e eu tinha muitos colegas da Marinha. São pessoas altamente capacitadas e preparadas para dar resposta a questões como essa. É quem melhor entende da nossa costa. É quem defende ela, em tese. Né? Só nossa fronteira aberta. Quer dizer, a gente está tão vulnerável assim, desse ponto, do qual a gente não consegue saber o que está acontecendo na nosso mar territorial. Essa é uma pergunta para ser respondida, que até agora o governo do Estado está pedindo essa resposta, não tem. Até para nós nos protegermos da chegada desse óleo em algumas áreas. Que essa é a questão de fundo que não está sendo respondida. Agora, o que é que nós podemos fazer de concreto? O que é que o INEMA vem ali, né, executando, pensando no sentido de evitar o pior, né, já que a gente não conta com a participação devida, né, e essa omissão do governo federal? Olha, o INEMA, na realidade, pela estrutura que o INEMA tem e pela missão institucional dela, ele tem uma política, que é a política brasileira de meio ambiente assim determinada, que é do poluidor pagador. Então, o que o INEMA, geralmente, quando tem um derramamento de qualquer produto químico dentro do território, o INEMA rapidamente vai lá, faz as contenções dentro do que é possível, fazer com sua equipe de emergência e aciona automaticamente o causador do problema. Quando não é identificado o causador, já tem um mapeamento interno do que fazer, ou seja, bloqueia o acesso disso. Hoje o INEMA no mar não tem expertise, ou seja, não tem equipamento de sobressalente de plantão para fazer isso. Geralmente ela acionava no passado a Petrobras, esses órgãos que tratam desse assunto, quando é o caso no mar, para evitar. O que o INEMA está fazendo isso na omissão da União, que deveria estar fazendo pelo Plano Nacional de Contingência, que está aí previsto desde 2013, prevê já essas ações. Ela está buscando, agora mesmo nós estamos indo para campo,
com fornecedores de equipamentos de contenção para verificar a eficiência desse equipamento, porque é importante entender o seguinte, até a característica do óleo, se ela não estiver devidamente especificada, até a alternativa de contenção fica complicada. Então a gente está indo com empresas, inclusive agora, fornecedores de equipamentos de contenção, empresas que trabalham com biotecnologias, para ver se é eficiente nessas ações. A tragédia e o problema nesse aspecto é que não temos dados suficientes que deveria vir do governo federal, quem trata da gestão no Oceano Atlântico, a gente não sabe nem qual é a medida exata a ser tomada. Então, a gente está fazendo, ajudar, apoiando as prefeituras que assim requisitam a limpeza das praias, né? Comprando material para segregação adequada, né? Fornecendo EPIs para as pessoas que estão fazendo a limpeza, para as pessoas contratadas para limpezas, e mais essa atitude adicional, que é investigar a possibilidade de usar equipamentos de contenção, principalmente nos nossos estuários, porque esse é o nosso ponto estratégico que está sendo focado. Aqui estamos acompanhando aqui a Fátima Nunes, a deputada do litoral, do sertão litoral, assim porque ela tem uma atuação vasta e ela atua muito também no litoral, e ela aqui preocupada com essa questão, está cumprimentando aqui o INEMA por essa participação. Também tem Godofredo Lima, né? E tem também Aeronaudes Rodrigues também acompanhando e bastante preocupado por essa situação. Agora, em relação a nossos estuários, né, que são esse santuário, né, e qual é a possibilidade de já estar atingindo, né, essas manchas de óleo penetrando nas nossas barras? Já está atingindo, né? A gente recebeu imagens em Baçaí, em que foi uma das áreas afetadas de estuário. É o que eu volto a afirmar aqui. Qual é a dificuldade da gente? O Estado fez um decreto de emergência que ainda não foi homologado, não foi reconhecido pelo governo federal. Esse decreto de emergência teve adesão de alguns municípios, né? Pela legislação, os municípios têm que aderir, nem todos aderiram. Mato São João foi um dos que não aderiram, inclusive, né? Que facilitaria, inclusive, nessas ações que estão fora da nossa, vamos dizer assim, jurisprudência, né? Da institucionalidade, botar recursos disponíveis para ações de emergência. Então, é isso que a gente está fazendo, inclusive agora. Estamos indo para a Barra do Jacuí para verificar a possibilidade de um desses fornecedores de equipamentos fornecer material para a limpeza dessa área, ou conter, mais do que limpar, é conter antes que suje, né? Então, tem alguns estuários do litoral norte que foi afetado. A Baía de Todos Santos tem um plano de ação de emergência já, porque é uma baía que já está um tanto acostumado com questões, infelizmente, de acidentes. Então, com isso foi criado, tem a refinaria, tem o Porto de Aratu. Então, já tem um plano de contingência, principalmente na Baía de Aratu, essa está mais protegida para alguma ação. E foi, depois de muita insistência, foi nos informado hoje que o plano de Manati foi também acionado. Então, isso faz com que os mananciais, a gente espera assim, os estuários da parte sul do estado, ele vai estar mais preparado para a defesa. A nossa preocupação agora do governo é maior com o retorno eventual dessa mancha nas áreas estuarinas, exatamente na área do norte do estado, Salvador para cima, a fronteira, que essa é a grande questão. Infelizmente, alguns já foram afetados e não houve nenhuma ação de quem caberia fazer isso de proteção desse óleo nessa área. O Estado está tentando suprir o que a União não fez, mas o Estado tem as limitações legais e tem as limitações também financeiras, quer dizer, o tamanho do Estado. O Estado não pode se meter, fazer e gastar dinheiro com o que não cabe a ele. Daí o decreto de emergência precisa ser reconhecido, porque esse decreto permite, inclusive, ações dessa natureza. Mas mesmo assim já está tomando essas providências. Como eu te falei, tem uma equipe já se deslocando algumas áreas estuarinas para testar soluções de contenção dessa mancha para evitar que ela entre em outras áreas estuarinas do estado. Agora é bom que se diga que o estuário tem uma certa complexidade. Cada estuário é diferente do outro, não é exatamente igual. Então você precisa verificar, nunca uma solução cabe em todo estuário. Pode ser uma solução vale para um, não vale para outro, daí a complexidade desse estudo. O que justifica o município como Mata de São João, né, que tem uma das costas mais visitada, né? Ali nós temos a Praia do Forte, e sendo atingida duramente, né, na sua principal atividade econômica, que é o turismo, e
ali o poder local se negar a decretar a emergência, que é justamente o que vai facilitar, dar agilidade na sua ação, principalmente de limpeza? Boa pergunta, é uma pergunta que a gente queria saber. Eles, talvez por ter muita capacidade de resposta rápida, e me parece que contou com muito apoio de vontade, principalmente do setor hoteleiro, ou talvez não quisesse que isso criasse uma imagem negativa, é uma pergunta sem resposta. Eu acho que não é uma coisa, não foi a melhor posição. Por precaução, princípio básico da área do meio ambiente. Aliás, é um princípio que a gente tem que cobrar do IBAMA, porque é muito comum dizer o seguinte, ó, as barreiras não funcionam para esse tipo de óleo. E a gente respondeu, mas por precaução tem que se tentar. Se não funcionar é outra história. Você vê, a gente está propondo soluções alternativas, uso de rede de pesca, adaptabilidade à situação nova que está ocorrendo. Então, tudo isso a gente está tentando, discutindo com a academia, com a universidade, que já deveria estar agregando valor no processo. O GA, o comando que faz o acompanhamento desse processo, que é coordenado pelo federal, se vocês olharem a organograma desse comando, os governos estaduais, né, da Bahia, todos os governos, eram lá embaixo do topo, quer dizer, eles reconhecem esses aspectos. Então, a gente tem levado soluções para esses GAs, para justamente fazer com que eles atuem rapidamente. E está sendo sempre a questão recorrente, não, esse óleo, ele é um óleo espião, né, vamos dizer assim, eu estou aqui já fazendo uma brincadeira, infelizmente, né, que ele é submerso, então ele não consegue ser detectado. Claro que não é detectado visualmente do alto mar, tem que ser detectado na costa, com um barco circulando na costa, porque pode sim conter com questões alternativas. Você vê alguns exemplos de pescadores que até com pesca, porque ele é muito denso, conseguiu com pesca, sobrepesca, com malhas muito finas, reter uma quantidade razoável de sódio. Essa é uma das alternativas que nós estamos colocando como possibilidade. Temos conversado com a Bahia Pesca também, que está preocupado um pouco com esse impacto sobre a pesca no litoral. Agora, imagine a seguinte circunstância, só em questão de imagem vai afetar a economia, principalmente desse pessoal que vive da pesca artesanal. Vai o pessoal começar a sofrer até preconceito no futuro, mesmo que não tenha um impacto devido não registrado. Hoje a gente vê perguntas do tipo, a praia está com boa poluibilidade, mas teve óleo lá, tal, não está? Como é que a gente responde isso? A gente explica que a poluibilidade leva em consideração outros critérios. O óleo sendo limpo, a praia está livre. Quando tiver óleo, não está. Mas a gente leva, além do óleo, leva na realidade os critérios de rotina, que são os bacteriológicos. Então, se a gente diz porque teve óleo e está sem poluibilidade, você vai impactar por quanto tempo, no pleno verão, uma atividade econômica importantíssima para o Nordeste, que é o turismo. E de maneira só, na realidade, não sem base científica, apenas na base do terror. Quando teve, deputado, aquela história da lama de Mariana, foi muito comum dizer que a lama chegaria em Abrolhos, como das correntes marítimas não determinariam nesse sentido naquela época. E eu sobrevoei a área. Eu recebi ligações, inclusive, de turistas querendo cancelar a vinda à Bahia. Em Itacaré, que está bem acima de Abrolhos, né? Então, se monitora, vê impacto, mas não necessariamente vai causar impacto na saúde humana. Então, não vai. Então, eu quero deixar claro isso. Mas e os pescadores? Esse é o que mais me preocupa. E aquelas comunidades costeiras que vivem da pesca? Como é que vão ficar eles nesse período? Porque vão sofrer discriminação, inclusive econômica. Essa é uma grande discussão que a gente tem que fazer. Tem uma preocupação que o Estado está colocando. A gente vai contabilizar todos esses aspectos. O Estado está levantando o dano que está causando. Nós estamos tendo dificuldade de ter informação do governo federal, de fato, do tamanho do problema. Nós estamos falando de algo que aconteceu no mar territorial brasileiro. Será que a gente não tem capacidade? Nós queremos explorar petróleo em toda a costa brasileira. Leilão em tudo que é lugar. E não estamos preparados para contenção em caso de acidente na nossa costa. E nosso patrulhamento na nossa costa. Nossa guarda costeira está onde? Na América do Norte, ela que atua em primeiro momento em casos como esse. Pega o histórico de derramamento de óleo na costa americana. Então, eu fico me perguntando por que a gente quer imitar tanto eles, mas não imita do que é bom, que é o melhor, que é exatamente essas contenções. Então, precisa isso. A gente quer explorar petróleo, inclusive próximo de Abrolhos, que eu sou particularmente contra, eu acho que não há necessidade disso. Mas e aí? E como é que a gente vai conter em caso de acidente? Isso que é a grande pergunta que a gente não está. O Estado, para concluir, o Estado está realmente se preocupando, está fazendo toda a contabilidade para fazer as medidas seguintes. Agora, o que é que o INEMA orienta para a população? A população está muito angustiada e ela quer participar, né? Quer limpar, e a gente tem visto em várias situações ele limpando de qualquer jeito, né?
quais os cuidados que tem que ter, como é que ele pode ajudar, se é que pode, né, para que a gente também não prejudique a saúde daqueles que estão querendo. Nesse quesito, quem está na frente, na realidade, é a Defesa Civil, mas o INEMA fez manuais falando como se comportar, como proceder no caso de encontrar óleo nas praias, tem feito algumas informações relativas à questão da vulnerabilidade também com a presença de óleo, e tem o que o INEMA tem feito, como eu te falei, tem adquirido materiais de proteção individual, inclusive para voluntariados. Agora, quem está em cada segmento de praias aí na frente do processo, geralmente são ou é a prefeitura, em algumas áreas há uma atuação, eu acho, um tanto tímida da própria CDA da Petrobras, com número suficiente. O INEMA e a SEMA têm também buscado colaboração junto com voluntários, têm recebido voluntários, inclusive da própria Petrobras, o Sindicato dos Petroleiros, foram lá oferecer ajuda como voluntários no horário de folga deles. É bom que se registre isso. E aí, nesse quesito, e eles têm expert, até muito mais do que a gente, até na orientação, de participar nessa força-tarefa de limpeza das praias. Então, o INEMA tem feito realmente documento, material informativo, talvez até tenha distribuído junto às prefeituras e nos locais que tem acontecido acidente, inclusive como se proceder em relação ao óleo. E tem tido uma equipe permanentemente em campo de vigilância, de monitoramento, de onde eventualmente pode aparecer e contato permanente com essas prefeituras das áreas em função das demandas. Tem uma questão aqui também de Valdivino Rodrigues de Souza, que ele pergunta sobre a origem desse desastre, desse crime ambiental e também do petróleo. Mas será que o INEMA participa? Não, mas claro que não. Isso é de responsabilidade. O INEMA até, de uma maneira acessória, junto com a Universidade Federal da Bahia, identificou a origem da produção do petróleo. É bom dizer, inclusive, esse aspecto, porque é uma outra questão que está sendo mal utilizada e um uso mal político desse processo, é que independente da origem, onde foi extraído o petróleo, esse petróleo que chegou à nossa terra, ele saiu de alguma embarcação em alto mar. Então foi algo que aconteceu em alto mar. Porque os campos de petróleo, que é um petróleo que aparentemente é um petróleo venezuelano, eu digo isso porque o fenômeno é muito extenso, pode ter tido outros, que ninguém sabe ao certo. Né? Ele, na realidade, ele pode ter saído da Venezuela, mas jamais de um campo de petróleo da Venezuela, porque a Venezuela está no hemisfério norte. Se tivesse derramado num campo de petróleo da Venezuela, ele iria para as ilhas do Caribe, iriam até para a América do Norte, não para a América do Sul. Esse petróleo, se fosse de um campo petrolífero, e foi uma das hipóteses que nós levantamos consultando a academia no início da parte de transporte, ele poderia vir de um campo africano, por exemplo, por causa das correntes, né, que tem a Atlântica, Equatorial, Sul. Né? Então, por exemplo, um petróleo muito antigo, de um vazamento antigo nos campos petrolíferos africanos, eles poderiam chegar à costa brasileira, se eles fossem antropizados, tá? Pelos intemperismos, pela mudança, agregar valor, ficar aglutinado, porque é um petróleo bem denso, né? E ele poderia chegar à costa brasileira. Mas da Venezuela, jamais. Agora, se é petróleo venezuelano, é porque veio de barco. Algum navio pode ter feito algum tipo de acidente ou derramamento durante o transporte no Atlântico Sul. A verdade é essa. A grande questão de fundo é que, pelo tempo concorrido, e agora estão algumas ações surgindo na imprensa, a Universidade Federal do Rio de Janeiro está fazendo essas avaliações, já deve ter sido feito lá atrás, no primeiro momento onde apareceu no Rio Grande do Norte o petróleo, primeiro sinal disso. E aí, com isso, você teria como identificar, ainda continua podendo ter como identificar, quem é que estava transportando petróleo naquela área ali. As imagens satélites, que o senhor bem disse aí no início, você identifica uma garrafa PET no oceano e não consegue identificar um navio no oceano, ou eventualmente um navio derramando, volta a dizer, no passado já foi identificado por imagens satélites. Hoje é mais fácil ainda. Agora nós estamos chegando ao final desse programa bastante esclarecedor. E eu gostaria de saber, né, nós temos o nosso santuário, que é uma das reservas marinhas mais bem preservada e necessária à vida marinha, que é Abrolhos. Qual é a possibilidade, né, desse óleo chegar até Abrolhos? Boa pergunta. Outro dia, eu dei uma entrevista para uma rádio aqui e falei que talvez não chegasse na Baía de Todos Santos. Recebi mensagens depois porque bateu na ilha de Veracruz. Não entrou na Baía de Todos Santos até agora, que a gente sabe em quantidade. A grande resposta para isso é quando saiu esse petróleo lá do alto mar e se foi um ato lá no final de agosto.
Porque se houve uma continuidade durante a costa, a gente não sabe precisar se vai chegar ou não ao sul do estado, não é nem a Brócolis. Então, a grande pergunta que se faz é exatamente essa. O que eu avalio, e talvez seja um pouco de torcida, né, vamos dizer assim, que a gente espera que não aconteça, é de que pela quantidade já recolhida nas praias do Nordeste, o que não tem muito mais petróleo deriva. Entretanto, quem tem essa resposta? A Marinha. Como a Marinha tem dito, e aí o IBAMA tem dito, que esse petróleo é denso e ele fica subsuperfície, você observe o seguinte, que a costa brasileira ela não é regular, não é plana, ela tem cânions, tem profundidade mais elevada. Ele pode ficar retido nessas áreas quando chega próximo à costa. E com as alterações de corrente e de maré, agora ele está diminuindo a maré, está indo para a maré mais baixa, a maré mais morta, como se fala, de quadratura. Né? Quando voltar a maré de Cisígia, a maré de lua cheia e lua nova, volta a dinâmica maior, ela sobe um pouco mais, ele pode espalhar de novo. A nossa dúvida é exatamente nesse aspecto. Então, a gente imagina que esse petróleo, já pela quantidade, que ele já está esgotado. Quer dizer, ele já bateu na costa e a questão é limpar. Espero que não tenha mais resíduo. Daí o nosso apelo que a Marinha faça uma varredura de navio, com sonares, seguindo as correntes marinhas. Se tem alguma bolsão retida em algum tempo. Lá de cima não vai ver nada, tem que ser pelo mar, já que ele está submerso. Então tem que fazer varreduras com navios oceanográficos num trecho de trânsito, já que os modelos indicam onde ele pode estar parando, para verificar o quantidade se tem e se estão transitando. Com isso eu espero que ele não chegue mais na nossa costa. Agora, e sobre a proteção social a nossos pescadores? Já que, por exemplo, o governo federal não tem tomado nenhuma medida. Ele fala que vai antecipar o defeso, né? Mas o defeso já tinha sido extremamente podado. Nós fomos obrigados a entrar na justiça através de uma ação da Defensoria Pública Federal para que fosse pago, né? É possível o governo do estado participar em alguma ação que venha, no mínimo, amenizar por esse período ali que a pesca vai ficar comprometida? Eu imagino que sim. Na hora de meio ambiente a gente não está diretamente com essa questão do defeso, mas está envolvido tanto a Secretaria de Agricultura como a Bahia Pesca nesse processo. Eu acho que eles estão mapeando essas áreas onde essas áreas estão sendo afetadas e eu acho que o Estado deve participar com apoio, com ajuda. E eu acredito também, deputado, que infelizmente, a gente vai ter que recorrer à justiça novamente, entendeu? Porque se ficar só pela iniciativa do governo federal, não vai haver nenhuma ação concreta. Eu sou pessimista nesse quesito. Né? Mas o Estado está, a Secretaria de Agricultura, o secretário de Agricultura estava reunido com a gente sábado, isso estava em pauta lá na reunião, né? E eles estão providenciando, a Bahia Pesca também, ações até de mapeamento das áreas afetadas, justamente para ver forma de compensar e apoiar essas colônias de pesca e esses pescadores. Então aqui também tem Rayana Pires, que diz que ela está envergonhada, né? Essa sensação de impotência, né? Mas que deveria ser o contrário. Né? Nós temos um governo e o governo existe para isso. Né? Então agora que nós estamos chegando ao final, o que é que nós podemos orientar, né, para nossa militância, os internautas que acompanham esse programa, no sentido de ficarem mais alerta e contribuírem para ajudar, né, na amenização desse crime ambiental? Olha, um dos problemas é seguir exatamente, tem grupos que foram elaborados justamente para ajudar nesse processo de vigilância, de voluntários que podem ajudar na limpeza, mas mais do que tipo, é não deixar isso cair da pauta, né? Que é uma das perguntas que me fizeram. Por que isso não é pauta? Entenda, isso tem 50 dias, nem mais 45, 60 dias, né? Considerando o tempo de toque aqui, quase 2 meses. Por que isso não ficou pauta, inclusive, da mídia? É impressionante, só virou pauta na Bahia, a mídia nacional, que chegou na Bahia. Não sei se a nossa importância é relativa, né, no Nordeste, mas eu acho que a militância tem um papel importante, inclusive, está cobrando, inclusive, das autoridades, né, que façam o seu trabalho, façam as suas ações. Eu posso dizer pelo lado do governo do Estado que a preocupação do governo do Estado é grande, tem sido reunido quase diariamente, tanto com o grupo de apoio cobrando da União as suas ações, como dentro
junto com o que eu chamo do político estratégico, o governo do Estado, o próprio governador tem participado de reuniões, onde tem buscado as estratégias a serem adotadas no dia a dia para mitigar o problema e pensar nas soluções futuras. O que eu chamaria a atenção, e o papel da militância é importantíssimo nessa cobrança, é importante nesse aspecto. Eu acho que é fundamental essa atuação da militância. Se cair no silêncio, no esquecimento, geralmente as comunidades mais afetadas vão ser justamente as mais vulneráveis. Então, o papel da gente é importantíssimo para não deixar que isso caia no esquecimento. Então, aqui agradecer a presença de Eduardo Topázio, né? Eduardo aqui representando o INEMA, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia, que aqui apresentou um balanço, né, das atividades executadas no sentido de conter, né, esse desastre, esse crime ambiental, e dizer que nós aqui estamos à disposição, nós estamos fazendo esse esforço também, já participamos em reuniões até nacionais e temos tarefas a cumprir. Então eu gostaria de aqui muito, né, de forma aqui em nome da nossa bancada, em nome da Assembleia Legislativa, agradecer a sua presença aqui no Minuto da Democracia. Eu também agradeço a presença, estou sempre à disposição, para mim é um grande prazer estar com o senhor, inclusive somos amigos, né, não nos conhecemos, tenho uma admiração para o seu trabalho, não estou falando isso aqui de público, e eu quero chamar a atenção e volto a reafirmar, a militância política tem que fazer política de alto nível e mostrar que essa política de defesa do meio ambiente tem que ser pauta de todos os governos, porque está falando do nosso futuro comum. Tá? Obrigado e estou sempre à disposição dos senhores.